Olá, paz do Senhor Jesus, meu nome é Geraldo Ávila, sou pastor dirigente da Igreja Brasil para Cristo em Terra Preta, município de Mairiporã. Sou pastor da Igreja Brasil para Cristo, há 11 anos nós estamos exercendo o ministério pastoral. A nossa formação, nós somos formados pelo Instituto Bíblico Brasil para Cristo, o curso pleno em teologia, e sou casado, pai de 3 filhas, casado com Karina Ávila, pai de Gabriele, Emanuele e Sofia, casado há 22 anos, e nós vamos aqui falar sobre um tema extremamente importante. Vamos falar sobre valores, que é o tema do nosso Apacentai de 2023. Então eu convido você para a gente fazer uma imersão na Palavra de Deus, para a gente rever conceitos e valores importantes para a nossa vida. Então eu te convido a participar junto conosco dessa série. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser edificada. Nós cristãos, nós temos uma responsabilidade diante de Deus e diante da sociedade. O apóstolo João, em sua primeira epístola, deixa claro que um verdadeiro cristão é conhecido por 3 provas. A prova doutrinária, a fé em Jesus Cristo como Filho de Deus. Então nós precisamos crer em Cristo, crer na palavra de Deus. A prova moral, né? Essa é a segunda prova que nos identifica como cristão. A prova moral, a obediência aos mandamentos de Jesus. E a prova social, amar o próximo como evidência de nosso amor por Deus. Então nós estaremos falando sobre esses valores importantes para a nossa vida, e nós como cristãos, nós devemos ser sal e luz nesse mundo caótico, nesse mundo que se perdeu, que perdeu os valores, né? Um mundo que está imerso no relativismo, e a palavra de Deus mais do que nunca tem sido combatida, e alguns até teólogos e pastores dizem que ela é arcaica, ultrapassada, mas nós cremos nas Escrituras como inspirada pelo Espírito Santo, e como o próprio Jesus disse, que passará os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Então participe conosco desse tema extremamente importante, para que nós tenhamos uma família abençoada, uma igreja abençoada e uma sociedade abençoada. Nós precisamos olhar para as Escrituras, nos aprofundar as Escrituras e permitir ser guiados por elas, para que possamos ser protegidos, né? A palavra de Deus é uma cerca, não para podar a gente, mas para mostrar para a gente que nós temos alguns limites que nós não podemos ultrapassar para a nossa própria proteção e alegria. Te convido então a participar semanalmente desse programa Conectados com a Palavra, em nome de Jesus. Um grande abraço. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, teu perdão me alcançou. O amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus.
Olá, graça e paz, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos começar uma nova série que se intitula Como Viver os Valores do Reino de Deus. E hoje, no episódio 1, no nosso primeiro episódio desta série, nós vamos falar sobre o tema Nascer de Novo, Ser Nova Criatura. E eu quero ler com vocês o Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 3 ao verso 14. Evangelho segundo João, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 14. O texto sagrado traz essa informação importante. Diz assim: em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Verso 5, respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos que são nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Amém? Esse relato daqui do Evangelho de João fala de um homem chamado Nicodemos, que era uma pessoa muito importante ali em Israel. Ele fazia parte do Sinédrio, ele era um escriba, ou seja, ele era alguém, intérprete e professor da lei, e ele fazia parte dessa alta cúpula da religião judaica. E essa cúpula da religião judaica tinha como uma das principais atividades cuidar da lei, interpretar a lei, aplicar a lei, mas também investigar sobre o suposto Messias, né? Porque naquela época surgia muitas pessoas se dizendo ser o Messias, e eles tinham
ali alguns critérios de avaliação para avaliar se a pessoa realmente era o Messias. E o texto vai dizer que Nicodemos, então, ele vai visitar Jesus à noite, né, em secreto, porque não era uma visita oficial, já que o sinédrio que ele fazia parte tinha por objetivo investigar Jesus, para saber se ele era de fato o Messias ou não. Então Nicodemos, à noite, ele faz uma visita não oficial em secreto para saber sobre Jesus, porque a mensagem de Jesus, os milagres e os sinais que Jesus estava operando, tinha chamado a atenção da população, tinha chamado a atenção dos religiosos. Então ele se interessa pela mensagem que Jesus estava pregando e a mensagem também que João Batista estava pregando, que era uma mensagem diferente, era uma mensagem sobre arrependimento e sobre o reino de Deus. Então ele se apresenta a Jesus, né? E é interessante notar que a sua classe não tinha esse apreço por Jesus. Os fariseus eram uma classe que vivia em conflito com Jesus, porque Jesus estava sempre pregando e interpretando a lei de uma forma diferente deles. Então ele procura Jesus e procura entender a mensagem de Jesus, procura se aproximar de Jesus. E Jesus então começa a conversar com ele. E Jesus sabe muito bem como funcionava a cabeça de Nicodemos, né? Jesus sabia que ele era um religioso, intérprete da lei, e ele tinha alguns conceitos sobre o reino de Deus, né? Sobre a religião. Então Jesus responde ele de uma forma que ele fica sem saber, né? O que Jesus estava realmente querendo dizer. Jesus falou assim que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus fala aqui de um novo nascimento. E para um judeu, né, como Nicodemos, novo nascimento, batismo, se reportava aos prosélitos, vindo do paganismo, né? Então, na cabeça de Nicodemos, quando Jesus está falando de nascer de novo, quando João está pregando o batismo de arrependimento, na cabeça dele, ele entendia isso muito bem para os prosélitos, né? Aqueles que vieram do paganismo e se convertiam ao judaísmo, eles passavam por um processo de adesão, né? E um dos processos era o batismo, né? Eles precisavam se batizar, se purificar, e eles, ao batizar, na cabeça do judeu, eles se tornavam uma criança, como uma criança recém-nascida, e eles precisavam ser novamente doutrinados segundo a lei. Então, Nicodemos, então, ele tinha uma convicção que os religiosos tinham, que por ser descendente de Abraão, né, por guardar a lei, por praticar a lei, por ser descendente de Abraão, ele acreditava que naturalmente ele poderia fazer parte do reino, ou seja, ele já estava inserido no reino de Deus. Na cabeça dele funcionava assim. Então, quando Jesus diz para ele que ele precisava nascer de novo, nascer espiritualmente, né, a cabeça dele dá uma bugada e ele fica sem entender, porque ele é judeu, na cabeça dele ele já era alguém salvo, alguém já pertencente ao reino. Talvez ele esperava de Jesus uma outra resposta, né? Talvez ele esperava de Jesus dizendo para ele: não, você está bem, você é um guardador da lei, você conhece Deus, você é um descendente de Abraão, você faz parte do reino. Mas Jesus responde de uma forma que ele não esperava. Então, na cabeça de Nicodemos, a salvação, pertencer ao reino de Deus, estava muito ligado à questão do mérito, ou seja, por causa da sua ascendência, por causa da sua religião, ele entendia, por ser alguém zeloso, ele já fazia parte do reino de Deus. Então Jesus diz para ele que ele precisava nascer de novo, experimentar um nascimento do Espírito, né? E aí Jesus começa, usa aqui de uma analogia, né? Jesus usa do vento, né, para poder tentar explicar para ele. Jesus usa a analogia do vento, dizendo: embora ninguém possa ver o vento, sabe-se da sua existência e o poder pelas evidências da sua presença.
E Nicodemos fica sem saber, parecia um papo ali que Nicodemos estava tentando se conectar, tentando entender, e Jesus então continua explicando para ele. E aí Nicodemos, no verso 9, pergunta, né, como é que pode acontecer isso, né? Como é que isso pode acontecer? Então Jesus está explicando para ele que para ser salvo precisava ter uma experiência de crer em Cristo, né? Crer nas palavras de Jesus, crer na obra redentora de Cristo. Então Jesus está dizendo para ele, você precisa olhar para mim, olhar para o Cristo e crer nas minhas palavras, né? E aí Jesus usa também o exemplo lá de Moisés, de Deuteronômio 21, verso 8 e 9, né? Que quando o povo ali começou a murmurar contra Moisés e contra Deus, o Senhor, eles começaram a ser picados por cobras e morrer, e eles clamam a Moisés, pedem perdão para Moisés, e Deus dá para Moisés uma palavra, Deus dá para Moisés uma revelação da palavra, que Moisés deveria fazer uma serpente, né, e levantar ela numa haste, uma serpente de bronze, e as pessoas que olhassem para aquela serpente seriam curadas, né? Então Jesus está usando aqui de uma forma metafórica, né? Assim como aquele povo teve uma palavra revelada e creram na palavra revelada, eles foram salvos. Não foram salvos por causa da serpente de bronze, mas porque confiaram na palavra revelada a Moisés. Ele recebeu uma revelação do céu. Então o que Jesus diz para ele? Olha, você precisa passar por uma experiência sobrenatural, porque a salvação, ela pertence a Deus, né? A salvação é algo que Deus faz. A salvação é uma obra soberana de Deus. É Deus que salva por meio da fé. E aí, depois, na continuação da leitura do texto, né, tem o texto mais conhecido, né, que versículo 16 de João capítulo 3 diz que diz assim, né, porque Deus amou Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Nicodemos não entende, ele pergunta, será que um homem pode voltar para o ventre da sua mãe e nascer, né? E Jesus está dizendo ali sobre o nascimento espiritual, sobre algo que somente Deus pode operar e somente Deus opera por meio da fé. Então é isso que que Jesus está ensinando para Nicodemos. Você precisa passar por uma experiência nova, por uma experiência sobrenatural. Você precisa crer no Cristo. Você agora precisa, através da fé, você agora começa a pertencer a Jesus, né? Uma nova essência, um novo DNA, uma nova família. Porque todos nós somos descendentes de Adão, fomos concebidos em pecado e nós agora precisamos crer em Jesus para sermos adotados por Jesus, para sermos filhos dele, descendente dele, para poder obter a salvação. Então a salvação ela não é por mérito, a salvação não é por causa da nossa ascendência religiosa, mas a salvação ela é uma experiência única, uma experiência que nós temos que ter com Jesus por meio da fé. E quando nós cremos em Jesus por meio da fé, nós recebemos uma nova filiação, recebemos uma nova origem, um novo DNA, passamos a ser uma nova criatura, nascemos espiritualmente, ou seja, estávamos mortos espiritualmente, mas agora somos vivos por causa da fé em Jesus. Então o que Jesus deixa claro para Nicodemos é isso, você precisa ter uma experiência sobrenatural, uma experiência de fé, e a fé no Cristo, né? Então, para ele, para um judeu, para um escriba, para um doutor da lei, para alguém que praticava a lei, realmente foi bastante conflitante no seu entendimento, na sua cabeça, mas Jesus foi bem claro aqui para ele que para ser salvo
precisa passar por essa experiência, a experiência da fé, a experiência de crer na palavra de Deus, crer no Evangelho, o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então Nicodemos, ele foi impactado por Jesus, foi impactado pela mensagem de Jesus, pela mensagem de arrependimento, né? E arrependimento é algo muito importante para você que deseja ser salvo, né? Arrependimento é uma mudança de mente, né? É o arrependimento de pecados, né? É olhar para a cruz, olhar para Jesus e se arrepender dos seus pecados. Ou seja, entender que você precisa mudar. E essa mudança é feita pelo Espírito Santo na nossa vida. Então precisa se arrepender, ou seja, uma mudança de mente, uma metanoia para você poder obter a salvação. Então talvez você esteja perguntando, será que eu sou salvo? Como eu faço para ser salvo? Então tem muitas coisas que estão sendo ensinadas de uma forma equivocada, mas a salvação ela se dá pelo fato de crer em Cristo, de crer na sua palavra. E quando nós cremos de todo o coração e nos arrependemos do nosso pecado, acontece algo da parte de Deus, que é Deus que opera em nós um novo nascimento. Deus nos dá agora um novo DNA, e agora nós somos adotados pelo Filho e começamos a fazer parte desta família abençoada do Senhor. Então, como ser salvo? A salvação ela é pela graça, ela é um favor imerecido e eu preciso crer na mensagem do Evangelho, me arrepender e entender que o reino de Deus está próximo. Amém? Então, Jesus está conversando com Nicodemos, é uma conversa bastante importante, porque talvez seja a dúvida e a pergunta de muitas pessoas como obter a salvação. Então a salvação ela não é feita por outro meio a não ser pela fé em Jesus, pela fé na mensagem do Evangelho. E a fé no Evangelho vai fazer com que nós sejamos justificados por Deus e sejamos inseridos na sua família espiritual e agora vamos fazer parte de um reino que está por vir. Esse reino vai ser manifesto, assim como Jesus estava ensinando e João Batista também, precursor de Jesus, estava pregando. Ok? Então, eu entendo o questionamento de Nicodemos, porque Jesus, ao mesmo tempo que Jesus simplifica, né? Porque para um judeu ele queria cumprir toda a lei para poder obter o favor de Deus, e era algo impossível, porque ninguém conseguia obedecer toda a lei, somente Jesus conseguiu obedecer toda a lei. Jesus falou, aquele que tropeçar numa vírgula, né, ele é culpado de toda a lei. Então somente Jesus conseguiu cumprir toda a lei, e aquele povo vivia debaixo dessa opressão, porque eles não conseguiam obedecer à lei, porque a lei teve como objetivo mostrar a nossa pecaminosidade e a nossa necessidade de um Salvador. Então a lei veio para mostrar nosso pecado, a nossa corrupção e a nossa incapacidade de obedecê-la, de cumpri-la na sua totalidade, né? Então Nicodemos foi muito impactado com a mensagem de Jesus, e Jesus disse para ele, você precisa crer, você precisa passar por uma experiência espiritual de um novo nascimento. Então a minha pergunta é, você nasceu de novo, né? Você teve um encontro pessoal com Jesus, né? Você sentiu, né, o Espírito agora habitar na sua vida, o Espírito Santo habitar na sua vida, você tem comunhão com Deus, né? Você crê no Evangelho, você crê nas palavras de Jesus, então você é alguém salvo, você que crê de verdade no Evangelho. E isso que Jesus estava tentando ensinar aqui para o Nicodemos, né? E Jesus teve uma hora que dá Jesus fala com ele, você é mestre aqui e não sabe dessas coisas, né? Então Jesus mexe muito ali com
com a cabeça do Nicodemos, com a sua religiosidade, com tudo aquilo que ele havia aprendido, né? Com tudo aquilo que ele sabia sobre o reino de Deus. Agora ele é confrontado por Jesus, pelo Messias, por uma revelação muito poderosa de que todo aquele que crê em Jesus será salvo. Quem crê no nome do Filho unigênito de Deus vai ser salvo. Quem crê em Jesus vai ser salvo. Quem crê na obra sacrificial de Cristo na cruz vai ser salvo. Quem olhar para Jesus vai ser salvo. Quem crê na sua palavra vai ser salvo. Amém? Então nós não somos salvos pelo viés da religião, pelos dogmas, mas nós somos salvos pela fé. Não somos salvos por obras, mas somos salvos pela fé. Obviamente, quem crê em Jesus e nasce de novo, é transformado, agora passa a ter uma vida espiritual, não para ser salvo, ele vai praticar boas obras porque ele já é um salvo em Jesus Cristo. Amém? Então espero que você tenha, né, essa conversa de Jesus aqui com Nicodemos. Nicodemos faz tinha algo que não era suficiente na sua religiosidade e que a sua revelação de Deus estava incompleta. E a revelação de Deus, ela só se completa na pessoa bendita de Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, que morreu para nos salvar. Então a pergunta é, você crê em Jesus? Você crê no Evangelho? Então você vai ter uma experiência sobrenatural de novo nascimento. Você vai perceber que os seus valores, que a sua fé, que a sua vida vai mudar quando você nascer de novo. As suas aspirações estarão em conhecer Jesus, em conhecer a sua vontade, em conhecer a missão, em fazer parte do reino de Deus. Espero que esta breve reflexão tenha contribuído, mas a salvação é pela fé. E é uma fé verdadeira, uma fé genuína, não é como diz Tiago, né? Tiago, o apóstolo, diz que uma fé, a fé no Cristo nos leva a ter atitudes, né? Nos leva a ter comportamentos diferentes, porque essa vida transforma a gente de dentro para fora. Então Nicodemos saiu do encontro, talvez ele não tenha dormido naquela Jesus, sobre esse ensinamento tão produtivo de a questão da salvação, que contrariava, obviamente, tudo aquilo que ele havia absorvido, que ele havia aprendido no decorrer da sua carreira religiosa, dos seus pais, tudo aquilo que ele aprendeu, agora está sendo confrontado por Jesus. Jesus, então, ensina Nicodemos algo extremamente importante, que a salvação é pela fé. A salvação está em Jesus. Somente Jesus pode salvar o ser humano. Somente a fé em Jesus que pode transformar a nossa vida. Somente a fé em Jesus pode promover em nós uma mudança radical de vida. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de fazer uma oração para que esta palavra lida, esta palavra explanada possa alcançar o teu coração e você possa ter uma experiência sobrenatural, uma experiência com Jesus, uma experiência de novo nascimento, uma experiência agora de uma nova filiação, de uma filiação agora do Pai, de ser adotado por Jesus e de ser agora filho de Deus. Amém? Oremos. Pai, que esta palavra lida e explanada, Senhor, possa alcançar o nosso coração e que possamos entender que a salvação, ela é um plano teu, ela é um milagre, Senhor, ela precisa ser aceita pela fé. E essa salvação está na pessoa bendita de Jesus. Somos salvos pela fé na palavra, pela fé naquilo que Jesus fez na cruz. Que a nossa fé esteja centralizada no Cristo, que a nossa fé esteja centralizada no Evangelho e que possamos crer, Senhor, de todo o coração. E que eu tenho certeza que essa fé genuína, essa fé no Evangelho, essa fé no Cristo,
vai trazer sobre o meu irmão e a minha irmã uma transformação radical, Pai amado. Assim como Nicodemos saiu impactado dali, nós possamos ser impactados com a simplicidade do Evangelho, Pai. Dá-nos essa fé, Senhor, para crer e entender o Teu reino, entender a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Olá, você que nos acompanha, que está participando desse programa, você internauta, você irmão, nós agora vamos contribuir, nós vamos agora participar desse privilégio de poder contribuir, de manter a obra de Deus, de fazer a obra de Deus através das nossas contribuições. É importante entendermos o conceito bíblico, a doutrina bíblica, o princípio bíblico de contribuição. O apóstolo Paulo diz que o nosso culto deve ser racional. Então, tudo aquilo que nós fazemos na obra de Deus, nós precisamos ter consciência do que estamos fazendo. E o nosso propósito é que, além de você abençoar a obra de Deus, manter a obra de Deus, fazer com que a obra de Deus se expanda através da sua contribuição, nosso maior desejo é que você também seja abençoado, porque a palavra de Deus tem várias promessas para aqueles que contribuem. A generosidade é uma marca do cristão. E eu quero refletir com vocês um texto que está no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. O texto diz assim: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Nós temos aqui uma promessa e um chamado para a gente honra a Deus não somente de uma forma abstrata, mas nós honramos a Deus também de uma forma efetiva, né? O nosso dinheiro, o nosso salário, aquilo que nós suamos para ganhar, nós honramos a Deus contribuindo e dando prioridade ao reino de Deus, porque aqui ele fala de primícia, né? Ou seja, quando nós recebemos o nosso recurso, nós dedicamos a Deus, nós honramos a Deus e nós dizemos com a nossa atitude de contribuição, graças a Deus por esse recurso, porque ele veio da mão de Deus, é Deus que supre as nossas necessidades, é Deus que nos dá talento e capacidade para trabalhar, é Deus que nos ajuda no nosso trabalho, é Ele que abre portas. Então nós precisamos entender esse conceito, esse princípio e honrar a Deus com a nossa contribuição, com a nossa oferta. É importante nós entendermos isso para fazermos corretamente, porque muitas pessoas contribuem e não são abençoadas porque elas fazem com a motivação errada, fazem não entendendo o princípio bíblico de contribuição. Então nós precisamos entender isso e fazer com alegria, com generosidade e com gratidão. Ok? Então que você possa agora participar desse momento importante do reino de Deus. Vai aparecer aí na sua tela as nossas contas, né, para você fazer via Pix, via internet, a sua contribuição. Não deixe de participar, faça um voto com Deus, se comprometa com o reino de Deus através da sua contribuição. E eu tenho certeza que se você entender esse princípio de honra, de gratidão e generosidade, o Senhor vai abençoar a sua vida ricamente. Eu quero agora orar pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua vida financeira, que o Senhor venha suprir todas as suas necessidades e abrir portas em nome de Jesus. Oremos agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir a tua bênção para aqueles que entenderam esse princípio bíblico da contribuição. Que eles possam honrar o Senhor com alegria, com generosidade e serem participantes, Senhor, desse momento tão importante do teu reino.
esse momento que nos ajuda a manter a obra e a expandir a obra. Que os teus servos sejam abençoados, que o Senhor venha suprir todas as necessidades. Pois a tua palavra diz lá em Mateus 6,33, se nós buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Por isso, eu invoco a tua bênção, a tua graça sobre os teus filhos, que haja um desprendimento, que haja generosidade, Senhor, e que o teu nome seja glorificado, e que a igreja seja abençoada, as famílias sejam abençoadas, e o teu reino cresça, e o teu nome seja glorificado pela vida do teu povo. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus que tudo pode. Eu ouvi falar de um Deus que tudo vê. É o Deus que sara todas as feridas, porque tem em suas mãos todo o poder. Eu ouvi falar que opera maravilha. Até pães e peixes fez multiplicar. É um Deus que deu a cura pra mulher na multidão. É um Deus que a guarda-rocha fez brotar. Muito bom ter a sua participação aqui conosco no programa Conectados com a Palavra. Eu quero te convidar a estar conosco na próxima semana, nos próximos episódios dessa série que nós estaremos aqui falando sobre valores, né? Muito bom, grato pela sua participação. Convide seus amigos e parentes para poder participar, reúna sua família e use os temas que nós estaremos falando aqui para poder conversar, para poder refletir. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser abençoada. Nós aqui do programa Conectados com a Palavra temos um compromisso com as Escrituras, temos um compromisso com a Palavra de Deus e nós queremos ser aqui arautos, né, do Senhor Jesus para poder transmitir com fidelidade a sua palavra, pois ela é inspirada pelo Espírito Santo, né? E ela é muito proveitosa para a nossa vida, para a nossa família. Então eu quero te convidar a participar. Não esqueça, coloca aí na sua agenda, coloque aí no seu tablet, no seu celular, um aviso para você estar conectados conosco. Eu tenho certeza que teremos aí uma grande jornada, uma jornada abençoada, e eu tenho convicção que nós sairemos diferente depois de participar desse programa, porque nós estaremos aqui falando das Escrituras e dos valores importantes para nos manter de pé, valores que são importantes para nós seguirmos Jesus e sermos sal da terra e luz do mundo. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, e vamos voltar à palavra de Deus, vamos meditar na palavra de Deus para que a gente possa viver uma vida próspera e abençoada. Muito obrigado, Deus abençoe.